né? Porque necessitei me afastar esses 3 dias, mas estou de volta. Estou muito feliz em dar continuidade ao nosso estudo, tá? E espero que a gente tenha muitos aprendizados esse ano. Eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo, ok? Então, eu vou trazendo aqui esse texto para vocês. O texto é o caracol e a pitanga, certo? O título do texto é O Caracol e a Pitanga. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que título de texto é uma coisa e assunto do texto é outra coisa. Por exemplo, o título do texto é O Caracol e a Pitanga. Quando a gente lê o título, quando a gente já tem um direcionamento, a gente já pode entender mais ou menos do que é que vai ser falado, certo? De quem se vai falar? De quem é que se vai falar nesse texto? O caracol e a pitanga, tá? Agora, o que se vai falar desse caracol e a pitanga é que é o assunto do texto, tá certo? Então, como vocês estudaram no 4º ano, vários gêneros, né, como música, poesia, história em quadrinhos, adivinhações, são vários tipos de texto e vários gêneros. E esse daqui é mais um gênero textual. Esse gênero aqui ele se chama fábula. E o que é uma fábula? Fábula é aquele texto inventado que não existe, né? Mas a pessoa criou aquela história, tá? Onde os personagens são animais e nessa história o texto dá vida aos personagens, eles falam. Mas nós sabemos que animal não fala, né? Porque a fala, se comunicar com a fala, é uma característica apenas dos seres humanos. Apesar dos animais se comunicarem, mas eles se comunicam de outra maneira que não seja a fala. E a fábula, né, dá essa fala para os animais. Mas são algo inventado, não é uma coisa verdadeira, porque coloquem na cabecinha de vocês, animal não fala, só que falamos somos nós seres humanos, né? Então vamos lá. Você gosta de histórias em que os personagens principais são animais, como eu falei para vocês, né? As fábulas são animais, os personagens são animais. Que história desse tipo você conhece? Você já deve ter lido muitas fábulas, né? Durante o 3º, 4º ano, 2º. Agora nós vamos dar só uma continuidade, né? Porque nós estamos no 5º ano, a gente continua aprendendo novas coisas, né? Novos assuntos. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo o caracol, certo? E a pitangueira, né? Vamos lá. O que é que esse autor vai falar sobre o caracol e a pitanga? Havia 2 dias, vou começar a leitura para vocês. O ideal é a gente ler o texto 2 vezes, porque na primeira vez a gente lê, né, tem uma visão geral do texto, mas às vezes a gente não compreende tudo que tem no texto. Aí o ideal é a gente ler outra vez para compreender melhor. Inclusive algumas palavras que a gente desconhece o significado. Então, com essa segunda leitura, a gente vai aprimorando e compreendendo melhor o assunto do texto, tá bom? Havia 2 dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira, subindo e parando, parando e subindo. 48 horas de esforço tranquilo, de caminhar filosófico. De repente, enquanto ele fazia mais um movimento para avançar, desceu pelo tronco apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, uma formiga maluca. Uma formiga maluca, dessas que vão e vêm mais rápidos que coelho de desenho animado. Parou um instantinho, olhou zombateira o caracol e disse: volta, velho. O que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga.
vou indo, respondeu calmamente o caracol. Quando eu chegar lá, em cima vai ser tempo de pitanga. Esse texto, gente, é de Milor Fernandes, O Caracol e a Pitanga. É uma fábula, tá? Como já expliquei para vocês, a fábula são textos criados por alguém, né? E que os animais são os personagens. Eu vou ler mais uma vez, tá? Havia 2 dias o caracol galgava lentamente o tronco de uma pitangueira, subindo e parando, parando e subindo. 48 horas de esforço tranquilo, de caminhar filosófico. De repente, enquanto ele fazia mais um movimento para avançar, desceu pelo tronco apressadamente, no seu passo furidigado e ágil, uma formiga maluca, dessas que vão e vêm, mais rápidos que coelho de desenho animado. Parou um instantinho e olhou zombateira o caracol e disse: Volta, volta, velho. O que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga. Vou indo, respondeu calmamente o caracol. Quando eu chegar lá, em cima vai ser tempo de pitanga. Então, nesse texto, gente, qual é o assunto do texto? O que é que vocês acham? O assunto do texto é a subida do caracol, do caracol à procura de pitanga. Esse é o assunto. O caracol e a pitanga. Quer dizer, o assunto principal desse texto é o caracol subindo em busca de pitanga. Certo? E por que ele ia com os passos filosóficos? Porque ele ia bem devagar. E a formiga, achando que, zombando do caracol, disse que não tinha pitanga, porque não era tempo. Mas o caracol disse que do jeito que ele ia calmamente, quando ele chegasse lá no topo daquela árvore, já ia ter pitangas. Certo? Então vamos lá para as palavras desconhecidas. Eu quero que vocês copiem no caderno, tá? Furidigado, animado, galgar, subir, escalar, zombateiro, gozador, debochado. A formiga ficou debochando do caracol, tá? Aqui, agora, gente, vamos voltar aqui no texto mais uma vez. Vocês já estudaram o ponto de interrogação, ponto final, travessão, então, vírgula. Então, esse texto aqui, gente, ele tem muitos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação é de extrema importância que tanto quando a gente está lendo ou está escrevendo um texto, a gente possa usar esses essas pontuações. Hoje eu vou dizer só aqui o nome para vocês, tá? Mas creio que vocês já sabem. Depois nós vamos trabalhar esses sinais de pontuação, tá? Quem é que sabe o nome desse pontinho aqui? Peraí. Esse pontinho aqui. Muito bem. Ponto de interrogação. Aqui. Vírgula. Certo? Vamos lá. Aqui, ponto final. Vamos procurar mais pontuação aqui. Olha aqui, esse ponto de exclamação. Esse daqui são as aspas, tá? Cada um tem um nome, tá, gente? Que nós vamos trabalhar depois separadamente. Eu vou explicar para vocês como usar cada sinal de pontuação, tá? E esse daqui, ó, gente, se chama travessão. Quando é que a gente usa o travessão? Para identificar a fala de um personagem. Ou então pode ser identificado também, gente, pelas aspas. Tanto as aspas como os travessões, eles podem indicar a fala de personagem, tá certo? Aqui nós vamos trabalhar esse texto, tá, gente? As fábulas, aqui já é a atividade que vocês vão fazer no caderno, ok? Vocês vão copiar essas questões no caderno e responder. Não precisa copiar o texto, basta ler o texto e copiar as questões e a resposta. Vamos lá, primeira questão. As fábulas, assim como outras narrativas, têm 3 partes principais.
Porque, como eu falei para vocês, as fábulas é uma história contada. Se ela é uma história contada, ela é uma narrativa. Alguém está narrando. E o que é narrar? É contar, tá certo? Contar aquela história. Então, aqui é uma narrativa, tá certo? As fábulas, assim como as outras narrativas, tem três partes principais. Tem o início, tá, gente? Todo o texto, toda a narrativa tem uma situação inicial que é apresentada, né? Tem o desenvolvimento da história e tem o final da história, tá? Tanto quando a gente está lendo ou está escrevendo, a gente tem que observar essas três situações: o início da história, o desenvolvimento e o final. Vamos voltar aqui no texto para a gente identificar, tá? Olha, havia 2 dias que o caracol galgava lentamente o tronco da pintadeira, subindo e parando, parando e subindo. Isso aqui é o início do texto, é o início da história, tá? Isso aqui tudo é o início da história, porque já está dando aí indicativo o que é o desenrolar da história. Aí, até aqui mais ou menos, é o desenvolvimento da história. É tudo que vai acontecer nessa história. E por fim, né? É quando tudo finalizou, tá? No caso aqui, quando o caracol respondeu calmamente, quando eu chegar lá em cima vai ser tempo de pitanga. Quer dizer, iniciou com o caracol subindo lentamente, aí teve o desenvolvimento, que foi quando a formiga apareceu para zombar do caracol, e por fim o caracol falou que quando ele chegasse lá em cima, quando ele ia indo vagarosamente, né? Numa marcha até filosófica, bem tranquilo. Quando chegasse lá, ia ter pitanga. Então, vocês têm que entender que todo texto narrativo, seja ele qualquer narrativa, que é aquela história contada, tem início, desenvolvimento e final, tá? Vamos aqui. Vamos aqui para a segunda questão. Leia a fonte do texto, depois preencha a tabela. Aqui é a fábula, né, que a gente estava lendo. Você vai escrever o nome da fábula, tá? O autor, o livro que a fábula foi retirada, a cidade e o ano que a fábula foi escrita. Então, você vai voltar ao texto e você vai olhar aqui, ó. Você vai preencher aquele quadrado com essas informações aqui, ok? Vamos lá para a terceira questão. Numere na ordem certa as falas e acontecimentos. Vocês vão ler essas frases e vão voltar lá no texto e vão observar que quando é a primeira, quando é a segunda fala, a terceira e a quarta fala, e assim sucessivamente, porque aqui é a sequência do texto. Vocês vão enumerar de acordo com o texto, ok? Vamos lá para a quarta questão. Sublinhe a frase que demonstra que a formiga queria que o caracol desistisse de subir na árvore. Você vai ler e vai sublinhar. Sublinhar o que é? Passar um traço embaixo, ok? Vamos para a quinta. Releia o texto e responda. O que o caracol fazia quando encontrou a formiga? Lá no texto você encontra a resposta. A formiga achava que o caracol devia continuar a subir, por quê? Você não vai botar só sim ou não. Se você diz sim, você tem que dizer o porquê. Se você diz não, você também tem que dizer o porquê, tá? Você sabe o que é ser tempo de uma fruta? Explique. Ser tempo de uma fruta, gente, é porque, por exemplo, as frutas têm época certa. Tem a época do caju, a época da manga, a época da goiaba. Cada fruta tem sua época. Ela aparece de acordo com a época determinada, ok? Que geralmente as frutas ela tem uma estação do ano, que vocês sabem que existe 4 estações do ano, né? O inverno, o verão, o outono e a primavera. Você vai pesquisar na internet em qual época que as frutas se desenvolvem mais, tá certo? Em qual estação do ano.
Agora, a sexta, releia. 48 horas de esforço tranquilo de caminhar filosófico. Parou um instantinho, olhou zombateiro o caracol. O que quer dizer a palavra filosófico? Você vai pesquisar, ou você vai pesquisar no dicionário, ou pesquisa na internet. Mas eu já vou adiantando para vocês que filosófico é uma maneira dele, é uma maneira de alguém fazer algo, né? No caso, o caracol ele foi andando em passos filosóficos, mas você vai procurar na internet o que significa filosófico. Podemos afirmar que os animais filosofam? O que é que vocês acham? Filosofar é conversar, é discutir um assunto, né? É ter uma maneira de agir. Então você acha que os animais filosofam? Se eles só falam se eles só falam nas fábulas, como é que ele vai filosofar? Né? Aí fica a seu critério o que você acha, tá? Depois que você procurar no dicionário o que é a palavra filosófico, você vai responder essa questão se você acha que os animais filosofam. É uma característica dos animais zombar e fazer gozação? O que, é que você acha? Quem entre os seres vivos tem a capacidade de filosofar e de zombar? Eu falei no início da aula que somente os seres humanos têm a capacidade de se comunicar através da fala, tá? Podemos concluir, então, que ao contar uma história com animais, o autor da fábula está falando de quem, na verdade? Aí você responde aqui. Vamos só para a sétima, tá? Sétima questão. As fábulas costumam nos dar algum ensinamento. Na sua opinião, o que o autor quer nos ensinar com esta fábula? Isso aí é o seu entendimento, tá? Você lê a fábula, peça ajuda à mamãe, peça ajuda ao papai e tente descobrir o que o autor quer nos ensinar com essa fábula. Agora, a oitava. Se você fosse o autor, qual destas frases você escolheria para ser a moral da caracol e da pitanga? Porque, como vocês sabem, a fábula, ela dá uma moral. Vamos ver qual dessas frases daria mais certo para a moral desse texto, tá? Cada coisa o seu tempo, com perseverança tudo se alcança, quem tudo quer, tudo perde. Aí você lê essas frases e marca qual a que você acha que combina mais para o aconselhamento daquela fábula, tá, gente? Então, meus queridos, a aula de hoje é essa. Assistam essa aula. Depois, leia o texto, pelo menos 2 vezes. Copie as questões no caderno, as perguntas e as respostas. Não precisa copiar o texto. Depois coloquem no grupo para a professora olhar, tá? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.